Was geht up, Leute? Bem-vindos ao TV Future, Arthur aqui, e hoje a gente vai dar início ao nosso primeiro aulão. Hoje a gente vai falar de pronúncia e eu vou explicar bem direitinho para vocês algumas coisas relacionadas à pronúncia. Vamos lá então. Bom, a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada é o seguinte: eu separei pra gente do alfabeto alemão quais que são os mais parecidos. A gente vai chamar eles de familiares, ou seja, são letras que não vão ter mudança nenhuma ou quase nenhuma em relação ao que a gente sabe do português. Eles a gente vai chamar de, novamente, familiares, tá? Os familiares falsos são alguns que têm a mesma escrita, ou seja, é a mesma letra, porém ela tem uma diferença de som. E a gente vai chamar também, para aqueles que a gente não tem nenhuma familiaridade, de desconhecidos. Os desconhecidos a gente vai dar uma olhada lá no final, então fica tranquilo em relação a isso. Se algum dia em sua vida você já escutou alguém falando alemão, você já sabe o quão único que é esse idioma, e é super diferente do português no quesito de pronúncia. Então, calma. Tá, calma, eu sei que parece muita coisa, parece muito diferente, mas é uma língua indo-europeia. O que significa isso? Uma língua indo-europeia é uma língua que sofre influências de outros idiomas maternos, ou seja, do latim também. Então, pra gente que fala português, né, nós que somos falantes do português, a gente vai se deparar com muitas palavras familiares. Um exemplo aqui é revolution, né, que eu acho que para a maioria de vocês devem ter pegado o que isso significa. É uma palavra derivada do latim. O alemão em si, ele é uma língua germânica, assim como, olha só, uma curiosidade para quem não sabe, o inglês, tá? O inglês também é uma língua germânica e, para tanto, ela tem a sua, né, estrutura, as suas palavras, os seus vocabulários. Porém, por se tratar de uma língua indo-europeia, ela vai sofrer influência do latim também, tá ok? Vamos voltar aqui para os familiares. Quais são os familiares? Primeiro, se tratando de vogais. A gente tem A, E, I, U. A gente tem também o O. Porém, o O, ele é mais forte, tá? Ele sai lá da garganta. É uma coisa que vocês vão reparar do alemão, é que geralmente as palavras, geralmente os sons, eles saem aqui da garganta, tá? Diferentemente do português, que ele é mais anasalado e ele sai pela boca, ou seja, ele é anasalado, porém ele sai também da parte mais externa, assim, mais para a boca mesmo, ele não vem da garganta tanto. Então, uma diferença que vocês vão notar. Fiquem tranquilos que não é uma diferença que vai te dar tanto problema, certo? A gente vai destrinchar isso aí. As consoantes, a gente tem o B, D, F, K, M, N, P, T, e a gente tem o SS, né, que seria SS ou Doppel S, que também vai ter a mesma pronúncia, tá, pessoal? Aqui muito importante, todas essas consoantes elas vão ter basicamente a mesma pronúncia do que no português. A gente vai dar uma olhada em algumas consoantes que elas vão ser um pouco mais explosivas, porém, basicamente a mesma coisa. Como vocês viram, eu coloquei um asterisco no C, porque o C, ele é diferente, ou seja, ele se fala C. Porém, na maioria dos casos, a gente vai encontrar esse som de K, como em casa, por exemplo. Familiares falsos. Novamente repetindo aqui, os familiares falsos são letras que aparecem no alfabeto português, porém que têm sons diferentes. Vogais, a gente tem o O, tá? O O, ele é bem forte e ele sai da garganta. Então, O, certo? Mais grave, forte, saindo da garganta. E apenas esse, tá? Isso que é legal. Vamos para as consoantes. A gente tem, como eu disse anteriormente, o T, né? Que ele tem um som de tc, né? Tc. Porém, normalmente ele vai ter um som parecido com o do português, que é o K, né? K. Casa, cachorro, coisa, K, né? Yacht, esse aqui tem um som de I. Olha que diferente, ele não é o J, né? Não tem aquele som de J, do J do português, ele tem um som de I. Vocês conhecem talvez a palavra ya, né? Ya é tipo como se fosse um sim. E ele é escrito com o J, J-A, ya. A gente tem o G. O G ele tem um som que nos é familiar,
porém um pouco diferente, ele não é tão utilizado. O G, pra gente, ele tem esse som de G, às vezes, né? No alemão ele sempre vai ter som de G, que é o som de garfo, por exemplo, né? G. A gente tem o L. O L, ele é mais evidente, tá? No português a gente geralmente transforma ele num U. No alemão a gente mantém ele como se fosse um L bem pronunciado mesmo, tá? L. A gente tem o S, e aí olha que diferente. Ele troca. O S ele vai ter o som de Z, tá? Então Z. Por exemplo, Sie, ela, Sie. A gente tem o som do V, que na verdade ele é chamado de Fall, né, no alemão, e ele tem um som de F. Existe uma exceçãozinha, né, que seriam basicamente para todas as palavras derivadas do latim. Então, verb, como eu falei, revolution, então ele tem um som de V, assim como no português. As que derivam do latim. As que não derivam do latim, elas têm um som normal de F, tá? Então seria como verstehen, verpassen. Certo, a gente tem o W, que agora sim, o W é chamado de V, né? V. O W, ele tem um som de V, então X, né? Ele tem esse som de X. Na verdade, ele aparece no português, porém geralmente ele tem um som de X no português, né? Um chiado. Existem, entretanto, algumas palavras no português que usam também essa pronúncia, como é o caso de êxtase, táxi, né? Como se fosse um CS ou KS, né? E para finalizar, então, o Z. O Z ele vai ter som de TC cedilha. A gente conhece também esse som, então é um familiar, porém um familiar falso. Ele não tem som de Z, ele tem um som de TS, como é no caso de pizza. TS, pizza. Bom, pessoal, dando sequência aqui para familiares falsos, a gente tem 3 letrinhas que eu quis dar uma estudada a mais, ou seja, eu quis dar uma aprofundada a mais para vocês, que seriam, por exemplo, esse Z, né, que é esse betinho, que parece que ele é um desconhecido, porém ele tem um som pra gente que é familiar. Qual seria esse som? O som do SS. Então, ele tem som de S. É como ich heiße, ich heiße. Né? Esse aqui, heißen, a tradução é se chamar, né? Ou seja, eu me chamo, ich heiße. Ele utiliza do betinho ali, que é o estzet, tá bom? A gente tem outros exemplos, por exemplo, o pé, Fuß, ou süß, né? Quando algo é muito fofo, você fala süß, wie süß. A gente tem o H. Aqui pro H vale a pena fazer um adendo. Ele tem 2 sons, tá? Ele tem 2 pronúncias. A primeira, olha só, se ele se encontrar no início de uma palavra após uma consoante ou entre vogais, né, o seu som vai ser do RR, conhecido no português. Ele tem aquele som do Ra, né? Rato, ratoeira, roer, por exemplo. Esse Ra. Né? Só lembrar de alguém assustando uma pessoa, por exemplo, Ra, né? Ra é o som do H. Então, Ra tem som de Ra. Porém, um outro adendo, né? Se o H ele estiver entre uma vogal e uma consoante, ou no final de uma palavra, ele vai ter um outro uso. Ele vai ser utilizado para prolongar a última vogal. Como é no caso aqui, ó, por exemplo, das Mehl. É como se eu falasse o E 2 vezes, ou früh, né? 2 vezes o U. A gente vai dar uma olhadinha nesse U, tá? Sem pressa. Quais são os exemplos do Ra, né? A gente tem die Hase, erhalten, abholen, tá? Isso tudo utilizando o Ra. Vamos para o Q, né? O que seria o Q? Calma, gente, calma. É o Q do português, tá? Então o Q no alemão ele se chama Q. E a combinação dele com o U, geralmente ele vem nessa, né? Ele vem conjugado junto com o QU, né? Que seria pra gente também no português. Ele tem um som de kv. Por exemplo, bequem, quelle und so weiter. Und so weiter é
e assim por diante, tá? Porém, no dia a dia pode ser que você encontre essa pronúncia mais puxada para o F. Então, em vez de falar bequem, as pessoas podem, talvez no dia a dia, falar mais bequem, bequem. Uma certa diferença ali, talvez você não tenha notado, mas no dia a dia, de pouco a pouco, quanto você cria essa intimidade com o alemão, você vai reparando. Vorsichtig, pessoal, aqui a gente tem um cuidado especial para algumas letras, tá? Algumas consoantes. Como eu falei para vocês, todas elas ali dos familiares, elas têm um som bem parecido do português ou igual, né? O que é ótimo pra gente. Porém, a gente tem uma questão da plosive Aussprechen. O que seria isso? É um som mais explosivo, certo? Então, quando a gente fala o P no português, às vezes ele não vem com toda aquela força. Existe uma técnica que a gente faz para saber se a gente está pronunciando corretamente. Você coloca a mão diretamente após a boca e aí você tenta falar uma palavra. Por exemplo, das pa, pa, pa. Se eu estiver soprando bastante na minha mão, estou sentindo o vento bater forte, eu estou pronunciando corretamente, tá? Então é basicamente isso. A gente tem 3 letrinhas, né? 3 consoantes que vão ter essa pronúncia mais explosiva, que é o P, T, K. P, T, K, tá? Mais explosivo, P, T, K. Vamos dar uma olhadinha. A gente vai ver aqui a diferença de algumas palavras que elas são escritas com o P, e se a gente colocar o B, ela vai ficar menos explosiva, vocês vão ver. A mesma coisa para o T e para o K. Vamos dar uma olhadinha? A gente tem primeiro Papier, Papier. Novamente, Papier, Papier. Se eu falar com B, tá? Vai ficar Babia, Babia, Babia. Não sinto tanto essa explosão, então não sai quase nenhum vento da boca quando a gente fala B, B, babia. Papia, por outro lado, ele já tem essa pronúncia mais explosiva. Taschentuch, 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 Taschentuch. Esse aqui eu estou utilizando também o T. Não, o T, ele tem essa pronúncia mais explosiva também, tá, pessoal? Se eu falar Taschentuch, Taschentuch, eu não sinto essa explosão, tá? Pode fazer. Se tiver até um papel, é até melhor. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Aqui, pessoal, peguei um papel. Olha só, eu vou falar novamente a palavra papia, tá? Papia, papia. Se eu falar babia, olha como que não se mexe. Babia, babia, né? Não tem diferença aqui em relação à posição do papel, tá? Se eu falar Taschentuch, 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 esse aqui ele já vem mais explosivo. Se eu falar Taschentuch, Taschentuch, não sofre a alteração. Kerze, 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 Kerze. Esse aqui sofre pouca alteração, mas você pode fazer na tua mão também. Kerze, Kerze. É diferente de falar, por exemplo, Gerze, Gerze. Esse k, ele tem que ser bem pronunciado, tá? Aqui por último a gente tem o tot, 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 e a gente tem o bop, bop. Essa que é a diferença, tá, pessoal? Basicamente, o B ele não vai sofrer essa explosão na hora da pronúncia. O D também não, o G também não, outras consoantes, quase nenhuma vai sofrer essa. As que mais vão sofrer serão o P, o T e o K. Pessoal, vamos lá. Agora a gente vai ter a pronúncia do R, tá? O R, é importante fazer um adendo. Se você fala ele como no português com Zungenspitze R, que seria esse da ponta da língua, R, e você quer continuar falando assim, porque você se sente mais à vontade falando assim, não tem problema, tá? Então você pode continuar falando desse jeito, não é errado. Existem muitas regiões na Alemanha e outros países falantes do alemão que utilizam desse R, então é um dialeto bem comum, as pessoas lá não vão te
julgar por conta disso. Claro que existe a xenofobia, claro que existe a questão do preconceito linguístico em algumas regiões, mas no geral as pessoas aceitam isso bem, então não tem problema nenhum. Dito isso, se você quiser elevar a tua pronúncia e trazer ela mais próxima do Hochdeutsch, que seria o alemão padrão, mais standard mesmo, você pode utilizar essas dicas que eu vou te dar, tá? Novamente, elevar, né? É claro que eu não estou julgando quem fala de uma maneira ou de outra. Existem muitos dialetos, como eu falei, e cada um usa a forma de pronúncia que mais se adequa à sua maneira de falar, seu aparato vocal, etc. Se você, porém, tiver interesse ou quiser se aprofundar mais na pronúncia do alemão, eu vou te passar a maneira correta de fazê-lo, tá? A gente tem vocalisches und consonantes R, tá? O que seria isso? Um R vocálico e um R consonantal. Vamos dar uma olhadinha. Em alemão, especialmente o R, também outras letras, né, apresentam diferentes pronúncias, né, que dependem de fatores como contexto, regionalidade, cultura, influência estrangeira, etc. Dito isso, é possível categorizar a sua pronúncia entre vocálico e consonantal. Consonantal primeiro, tá? Então, consonantes R. Emite um som bastante típico do idioma alemão e é pronunciado forte, tá? Advindo da garganta. A gente vai dar uma olhadinha como que você consegue fazer isso. Se você tiver a oportunidade de pegar um copinho com água, alguma coisa agora, vai lá e faz. Pausa o vídeo rapidinho, vai lá, pega o copo d'água e aí a gente continua. A few moments later. Pegou o copo d'água? Bacana. Agora o que você tem que fazer? Um gargarejo. Simplesmente isso. Você faz um gargarejo. Eu vou fazer com vocês aqui também, ó. Basicamente é isso. Eu sei que parece um pouco estranho, né? Mas é basicamente isso. Quando você faz o gargarejo, você treina o teu aparato vocal, que é simplesmente para você poder conseguir falar esse R. Como que seria esse R? Rate, rate. Então é a mesma coisa que um gargarejo. A gente tem aqui alguns exemplos. Giraffe, Rose, regnen, rot, fahren, né? Tudo aqui com esse R mais da garganta, parecido com um gargarejo, certo, pessoal? Vamos agora para vocalisches R. Vocalisches R tem um som semelhante ao E do alemão ou ao A português. E aqui a gente tem alguns exemplos, olha que legal. Kirche, 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 Kirche. Você vê que ele se transforma quase num A, um pouquinho mais puxado pro E, né? A gente tem Ohr, Ja, aber, der, Mitarbeiter, certo? Quando que ele aparece, pessoal? Geralmente depois de vogais e sempre no final da palavra, tá? Então se ele aparecer no final da palavra, você já pode colocar um A ou um A mais puxado pro E. Se você vê que ele está depois de uma vogal, 90% dos casos, pessoal, assim, claro que não é exatamente isso, mas na grande maioria dos casos, ele vai ter som de E, de R vocálico, tá? Certo, bacana. Vamos treinar juntos. Juni, Juni, Juli, Juli, Hallo, Hallo, Sandalette, Sandalette, verlangen, verlangen, verpassen, verpassen, Wunder, Wunder, Wort, Wort, Arzt, Arzt, Bar, Bar, Paar, Paar, dir, dir, Tier, Tier, Karten, Karten, Garten, Garten. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço mais?
Pessoal, se você gostou do conteúdo do canal, não se esquece de se inscrever, tá? De deixar um like e compartilhar, vai ser muito importante pra mim. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau. Tschüss.